Alcena. Disse a minha criada, enquanto arrumávamos o quarto, que havia acontecido qualquer coisa em casa dos nossos amigos, que ela bem conhecia. Pensava eu que o terceiro filhinho esperado chegaria antes do prazo. No dia 1º de setembro pela manhã, meu marido entrou no quarto trazendo na mão uma carta tarjada e, muito emocionado, parecendo-lhe que era joguete de uma alucinação, lia, ou antes balbuciava um convite para o enterro do nosso amigo falecido, em 30 de agosto, com 36 anos. O infeliz havia sucumbido a um ataque de cólera, vítima, em plena mocidade e ventura, do flagelo pouco mortífero do verão de 1892, que se desenvolveu em algumas localidades situadas a oeste de Paris. Durante as poucas horas que durou o desespero de salvar o doente, sua mulher, soube depois que foram estas as suas aspirações, havia pensado no médico amigo que meu marido era para eles, o qual, na sua ideia, teria encontrado um remédio libertador. Quem explicará esta misteriosa atração? O fato bem real é que vi, em espírito, colocarem o nosso amigo no caixão e que tudo se deu como acabo de narrar. O corpo, como medida de higiene, foi colocado no ataúde em uma hora adiantada da noite, tendo-se dado a morte entre as 4 e 5 horas da tarde. Dun-sur-Auron, Cher, 6 de junho de 1899. Ah, Féron? Como não nos convencerão todas essas observações, ao mesmo tempo variadas, positivas e concordantes? A respeito da vista à distância, em sonho, recebi de um correspondente, o Sr. Egisto Del Panto, de Sesto Fiorentino, Itália, esta curiosa nota: carta 1013, num trem de Tolosa a Paris viajei com um cavalheiro de meia idade, de maneiras distintas, com o qual não tardei em tabular conversação. Falamos acerca de filosofia, de socialismo, de religião, e ele deu-me a entender que era muito crente, e que a isso tinha levado uma grande infelicidade que oferira pouco tempo antes. Declarou-me ser a primeira vez que revelava à pessoa estranha a horrível desgraça que o atingira. Se bem me lembro, toda a sua família perecera numa inundação, em Tolosa. Pois bem, esse cavalheiro, que me pareceu ser um professor, declarou-me que poucos dias depois daquele doloroso acontecimento, tinha visto em sonho o lugar onde se achava, debaixo d'água, o cadáver de um dos seus filhos afogados e que, indo procurá-lo no dia seguinte, o encontrou exatamente nesse sítio. Não seria crível que uma excelente pessoa de 50 anos, de cultura superior, me tivesse contado, com lágrimas nos olhos, uma história falsa. Eis um exemplo muito notável de vista à distância, em sonho, de um desastre inteiramente particular. Extraído da obra Phantasms of the Living, tomo I, pag. 338, e da sua tradução francesa, As Alucinações Telepáticas, pag. 107. O cônego Warburton, de Winchester, escrevia em 16 de julho de 1883, partira de Oxford para ir passar 1 ou 2 dias com meu irmão, Acton Warburton, advogado. Quando cheguei à sua casa encontrei um aviso dele sobre a mesa. Desculpava-se por estar ausente, dizia-me que tinha ido a um baile para os lados de West End e que tencionava a estar de volta pouco depois da 1 hora. Em vez de ir para a cama, fiquei a dormitar numa poltrona. Exatamente à 1 hora despertei sobressaltado, exclamando: por Júpiter, ele caiu. Via meu irmão saindo de uma sala para um patamar profusamente iluminado e tropeçar no primeiro degrau da escada, caindo de cabeça para frente e amortecendo o choque com o auxílio dos cotovelos e das mãos. Eu não conhecia a casa, nem sabia para que lado ficava. Não ligando importância ao incidente, readormeci. Meia hora depois fui acordado pela chegada brusca de meu irmão, que exclamou: ah, estás aqui. Escapei de boa. Ia quebrando a cabeça. Ao deixar o salão de baile, tropecei e despenhei-me pela escada. Tal é a narração do cônego, que declara, conjuntamente, que nunca sofreu de alucinações. Parece-me que houve, nesse caso, não uma transmissão telepática propriamente dita do irmão do narrador, o qual, entretanto, podia ter pensado nele de repente e com intensidade, mas antes uma vista sem os olhos provocada por essa comoção telepática, tanto mais que o reverendo Warburton afirma em seguida que viu um patamar profusamente iluminado, um relógio e mesas preparadas para refrescos.
tudo conforme a realidade. Publiquei um caso muito semelhante a este, Queda numa Escada também, em O Desconhecido, capítulo 8, Casos X, e um outro do mesmo gênero, no mesmo livro, capítulo 7, Caso Sulvi. Estudaremos especialmente este fato curioso da vista sem olhos no capítulo seguinte. Ele demonstrará, com evidência ainda mais formal que os precedentes, a existência das faculdades transcendentais da alma. Essas vistas à distância, essas impressões telepáticas, observam-se também fora dos sonhos, ou pelo menos em espécies de entorpecimentos. Vamos ler, por exemplo, a seguinte observação do advogado Richard Searle, comunicada à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em 2 de novembro de 1883, uma tarde, redigia eu um memorial, sentado à minha secretária, no templo. Essa secretária está colocada entre uma das janelas e a chaminé. A janela dá para o templo. De repente, notei que olhava através da vidraça inferior, que estava à altura de meus olhos, e que via a cabeça de minha mulher, caída para trás, com os olhos fechados e o rosto pálido e lívido, como se estivesse morta. Agitei-me na cadeira, procurei voltar a mim, depois levantei-me e olhei pela janela, só vi as casas em frente. Concluí que havia adormecido. Dei algumas voltas pelo quarto, para despertar completamente, e voltei ao meu trabalho, sem mais pensar no incidente. Voltei para casa à hora do costume. Enquanto jantava com minha mulher, ela contou-me que havia merendado em casa de uma amiga que morava em Gloucester Gardens e que tinha levado com ela uma menina, uma sobrinha que morava conosco, mas que durante a merenda, ou pouco depois, a criança caíra, ferindo-se no rosto. O sangue jorrara. Minha mulher acrescentou que desmaiara. Voltou-me ao espírito a visão da janela e perguntei-lhe a que horas ocorrera o fato. Respondeu-me, às 2 horas e poucos minutos. Fora naquele momento que eu vira a cena. Devo dizer ainda que foi esta a única vez que minha mulher desmaiou. Contei, nessa ocasião, a história de diversos amigos. Richard Searle. Confirmando esse incidente, escreve o Sr. Paul Pierhard, 27, Gloucester Gardens, em Londres, pode ser interessante haver uma narração exata do fato extraordinário que aconteceu na minha casa de Gloucester Gardens. Senhoras e crianças estavam reunidas, uma tarde, em minha casa. A senhora Searle, de Home Lodge, Herne Hill, tinha vindo com sua pequena sobrinha Louisa. Como as crianças brincassem ruidosamente, correndo muito à volta de uma mesa, a pequena Louisa caiu da cadeira e feriu-se ligeiramente. O receio de um acidente grave provocou viva emoção na senhora Searle, que desmaiou. No dia seguinte encontramos o Sr. Searle que nos contou que na véspera, de tarde, enquanto examinava um negócio no seu escritório, 6, Pump Court, no templo, sentira singular impressão e vira, distintamente como num espelho, a imagem de sua mulher desmaiada. Essa visão coincidiu com o acidente. O fato é irrecusável. Parece que houve aqui comunicação instantânea entre os dois espíritos, do marido e da mulher. À vista sem os olhos, à distância, pela telepatia, de fatos que se dão a 10, 20, 50, 100, 200 quilômetros e mais não é duvidosa para os que estudam este assunto. Aqui temos um exemplo, relatado em fevereiro de 1901, nos Proceedings da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, que os investigadores desses estudos já viram citado diversas vezes depois. Trata-se de visão muito nítida, a distância de 230 quilômetros. O autor, o Sr. David Fraser Harris, autor de conferências magistrais na Universidade de Santo André, relata nos seguintes termos: há alguns anos um negócio urgente impediu-me de voltar para casa, em Londres, no fim da semana. Pouco disposto a passar o domingo em Manchester, fui, na tarde do sábado, a Matlochibat, para o gozar aí tranquilamente, e regressar na segunda-feira pelo comboio da manhã. Chegando ao meu destino, um pequeno hotel familiar próximo à estação, pedi logo uma chávena de chá e entrei no salão para me aquecer, pois corria um dia de janeiro muito frio, caía neve com abundância e o termômetro marcava muitos graus abaixo de zero.
Como era o único viajante que estava no hotel naquele momento, enquanto esperava pelo chá, instalei-me muito confortavelmente em boa poltrona, diante do fogo que me restituía alegria. Não eram horas ainda de acender o gás e, no entanto, já não se via para ler. Estava de costas para a janela e não pensava em nada de particular. Encontrava-me em perfeito estado de tranquilidade e de passividade. De repente, perdi a noção do meio em que estava. Em vez da parede dos quadros que nela se viam suspensos, achei-me em frente da fachada de minha casa de Londres. Minha mulher, que estava à porta, falava com um operário que tinha vassoura nas mãos. Parecia muito aflita e tive instantaneamente certeza de que o homem estava em grande miséria. Não entendi a conversa, mas um palpite dizia-me que o infeliz pedia à minha mulher que o socorresse. Nesse momento o criado trouxe o chá, a minha visão dissipou-se, mas a impressão que me deixou foi tão profunda e fiquei de tal modo convencido de ter visto alguma coisa de real, que depois de tomar o chá escrevi à minha mulher, participando-lhe o que acabava de acontecer-me. Pedia-lhe que se informasse a respeito desse homem e que o auxiliasse tanto quanto possível. Ora, eis o que havia ocorrido em Londres: um rapaz batera a porta de minha casa, que dista 230 quilômetros do lugar em que eu me encontrava, falar à criada e oferecera-se-lhe para varrer, por 10 centavos, a neve que atulhava o passeio e a soleira da casa. Enquanto o rapaz combinava esse serviço, chegou um pobre diabo coberto de farrapos, que disse: "Dê-me a preferência, por favor, este moço gastará provavelmente os 10 centavos que lhe derem em doces, ao passo que eu preciso desse dinheiro para comprar pão. Tenho mulher e 4 filhos, todos doentes, sem nada para acender o lume para lhes dar de comer." A criada pediu ao homem que esperasse e foi avisar minha mulher, que veio falar com o infeliz. Repetiu que estivera doente, que sua família se encontrava em profunda miséria, mas que antes de se dirigir à assistência pública, queria procurar um trabalho qualquer. Foi esta a cena que eu vira no momento exato em que se passava. Era provavelmente a impressão que a miséria do pobre homem produzira no espírito de minha mulher que se havia transmitido ao meu. Eis como a história acabou. Minha mulher prometeu ao homem que iria à casa dele, à noite, para ver o que poderia fazer. O homem falara a verdade. Minha mulher deu-lhe o que pôde em dinheiro, roupas, comida e combustível. Inútil seria acrescentar a surpresa que lhe causara minha carta, recebida na segunda-feira de manhã. Alguns dias depois eu próprio vi o homem. Era o mesmo exatamente que tinha observado na minha visão. Encontrou mais tarde um emprego numa leitaria e veio distribuir leite no nosso quarteirão, durante mais de 2 anos. David Fraser Harris. Não há, nesta observação positiva, prova absoluta da faculdade da alma que nada tem de comum com o olho material, a retina, o nervo óptico e o cérebro? Não estará neste caso só o espírito em ação? Transmissão psíquica à distância, porque o observador não só viu a cena, mas percebeu ainda a natureza da conversa entre o mendigo e sua mulher. As comunicações psíquicas, mentais, entre vivos, tomam de quando em quando a forma auditiva, como já mencionamos. Ouve-se uma voz, uma chamada urgente, e essa voz, essa chamada corresponde a um desejo, a uma intenção, a um projeto, a uma espécie de ordem longínqua a que é prudente obedecer. Eis aqui um caso absolutamente notável, experimentado pelo Dr. Nicolas, conde Gonemis, de Corfu. Era médico militar do exército grego, em 1869. Por ordem do Ministério da Guerra, fui destacado para a guarnição da ilha de Zante. Quando me aproximava da ilha, onde ia desempenhar meu novo cargo, estava a cerca de 2 horas do litoral. Ouvi uma voz interior dizer-me repetidas vezes em italiano: "Vai ver Volterra." Esta frase foi tantas vezes repetida que fiquei atordoado. Apesar do meu bom estado de saúde, alarmei-me, acreditando numa alucinação auditiva. Nenhum motivo tinha para pensar no Sr. Volterra, morador em Zante, que não conhecia, apesar de o ter visto uma vez, 10 anos antes. Procurei tapar os ouvidos, conversar com meus companheiros de viagem. Tudo foi inútil, a voz continuava a fazer-se ouvir da mesma forma. Enfim desembarcamos e eu fui direitinho para o hotel e tratei de desfazer as malas, mas a voz continuou a atormentar-me.
Pouco depois um criado entrou e preveniu-me de que me procurava um cavalheiro que desejava falar-me imediatamente. Quem é? Perguntei. O Sr. Volterra, responderam-me. Ele entrou muito choroso e aflito, suplicando-me que o acompanhasse para ver seu filho que estava doente. Encontrei o moço sofrendo ataques de loucura, em delírio, fechado num quarto, abandonado por todos os médicos de Zante, havia 5 anos. Tinha um aspecto hediondo, que se tornava ainda mais assustador com os acessos contínuos, acompanhados de silvos, uivos, latidos e outros gritos de animais. Umas vezes estorcia-se sobre o abdômen, como uma serpente, outras, caía de joelhos em êxtase. De quando em quando, falava e brigava com entes imaginários. As crises violentas seguiam-se, em certas ocasiões, síncopes prolongadas e completas. Quando eu abri a porta do seu quarto, atirou-se furioso contra mim, mas fiquei imóvel e agarrei-o pelo braço, olhando fixamente. Depois de alguns instantes o seu olhar perdeu a força, pôs-se a tremer e caiu, de olhos fechados. Fiz-lhe passes magnéticos, em menos de meia hora encontrava-se em estado de sonambulismo. A cura levou 2 meses e meio, durante os quais observei mais de um fenômeno interessante. Depois do restabelecimento não teve mais recaída. Uma carta do Sr. Volterra ao Conde Gonemis, em data de 7 de junho de 1885, de Zante, confirma completamente o que se acaba de ler, relativamente à família Volterra. A carta referida termina assim: antes da sua chegada a Zante, não tinha quaisquer relações com o senhor, apesar de ter passado alguns anos em Corfu como deputado da Assembleia Legislativa. Nunca lhe tinha falado, nem dirigido uma palavra a respeito de meu filho. Jamais havíamos pensado no senhor, nem pedido o seu auxílio, senão quando o fui ver à sua chegada a Zante, como médico militar, suplicando-lhe que salvasse a doente. Ao senhor em primeiro lugar, e depois ao magnetismo, devo a vida desse filho. Julgo da minha obrigação afirmar-lhe o meu reconhecimento sincero e assinar-me seu muito afetuoso e grato Demétrio Volterra, Conde Crissoplevre. Assinantes adicionais: Dionísio D. Volterra, Conde Crissoplevre, Laura Volterra, esposa do Sr. Volterra, Anastásio Volterra, o doente curado. Testemunhas: G. Vassapoulos, Lorenzo Mercati, Demétrio, Conde Guerino. Outro caso de audição à distância: o Dr. Balme, de Nancy, tratava a senhora Condessa de L., que sofria de dispepsia. A enferma não faltava a nenhuma das suas consultas e nunca entrou na sua residência, situada fora da cidade. 3 dias depois de uma das suas visitas, em 19 de maio de 1899, ao entrar em casa e atravessar a sala de espera, ouviu ele estas palavras: como me sinto mal. Não está aqui ninguém para me socorrer? Escutou, em seguida, o choque de um corpo que caía. A voz era da senhora de L. Ninguém em casa, segundo verificou, tinha visto ou ouvido esta senhora. Retirou-se para o seu gabinete de trabalho, concentrou-se, pondo-se em ligeiro estado de hipnose, transportou-se para a casa da doente. Percebeu todos os seus gestos e fatos e notou-os com minúcia. A senhora de L. veio visitá-lo e comunicou-lhe as suas impressões, que eram conformes, em todos os pontos, às do médico. Este perguntou-lhe, depois de se ter recolhido ao seu quarto, que procurava a senhora ao seu derredor. Parecia-me que me fitavam, respondeu ela. Este caso, que tem o mérito de haver sido registrado por observador experimentado, levou o Sr. Primoti às seguintes reflexões: parece bem uma chamada telepática partida da sua doente chamada que explica a angústia desta e que se traduzia, para quem a percebeu, por uma impressão de forma auditiva exercida sobre o seu subconsciente, a que o Dr. Balme respondeu, colocando-a em estado de hipnose suficiente para tornar possível a exteriorização do seu centro psíquico de percepção, por um esforço de autossugestão e, por assim dizer, a sua excursão telestésica ao domicílio da sua cliente. Essa interpretação é confirmada pelo fato de a enferma declarar que teve a sensação da presença do médico. Parecia-me, disse ela, que me fitavam.
Por outras palavras, houve, de uma parte, transmissão de pensamento, ou de sensação, isto é, ação telepática, da doente ao médico, e de outra parte, em resposta ao pensamento transmitido, exteriorização pelo médico, em estado de semissonambulismo, e traspasse para perto da doente, do seu centro psíquico de percepção, isto é, ação telestésica. Este termo de traspasse será exato e representará as condições reais do fenômeno. Talvez que o organismo psíquico nem careça de se transmitir de um ponto para outro, para agir e sentir eficazmente, apesar da distância. O que podemos afirmar com certeza é que os fatos ocorrem como se houvesse realmente transmissão. No fundo, isto pouco importa, pois, interpretando-os de qualquer maneira, eles são a prova patente e vivaz das faculdades e forças extraordinárias que pertencem ao organismo psíquico. A audição à distância, que vou apresentar, é inadmissível se não se quiser admitir como verdadeiro que o espírito, a alma, a nossa entidade psíquica, seja qual for o nome empregado, atua fora do corpo e do alcance dos sentidos. O Sr. Rodefreer, autor da narração Alucinações Telepáticas, Pag. 293, escreve: janeiro, 1883 ocorreu acontecimento estranho no outono de 1879. Um dos meus irmãos estava ausente de casa, quando uma tarde, pelas 5h30, ouvi, admirado, chamarem-me distintamente pelo meu nome. Reconheci com tanta clareza a voz de meu irmão que percorri toda a casa para encontrá-lo, mas, não o encontrando e sabendo que estava a 40 milhas de distância, 64 quilômetros, acabei por acreditar numa ilusão e não pensei mais nisso. Quando meu irmão voltou, 6 dias depois, contou-me que havia escapado de um acidente bastante sério. Ao descer de um comboio, o pé escorregara-lhe, e tinha caído no cais. O que é curioso, disse ele, é que quando senti que ia cair chamei por ti. Este fato não solicitou a minha atenção no momento, mas quando perguntei a que hora se tinha dado o desastre, indicou-me um instante correspondente em absoluto àquele em que eu o tinha ouvido. O Sr. Johnny Freer, a vítima do acidente, interrogado, escreveu o seguinte: Newbridge Road, 16 de novembro de 1885. Viajava em 1879 e tive de deter-me em Gloucester. Quando desci do comboio, caí e um empregado do caminho de ferro ajudou-me a levantar. Perguntou-me se estava ferido, e se alguém viajava comigo. Respondi negativamente às duas perguntas e pedi-lhe que me dissesse por que se interessava tanto por isso. Porque o senhor mencionou o nome de Rod, respondeu-me. Ao chegar a casa, contei o acidente e meu irmão pediu-me a hora e o dia em que ele ocorrera. Disse-me então que me havia ouvido chamá-lo naquele momento. Estava certíssimo de que era a minha voz e que me procurara por toda a casa. É tal a coincidência que a correlação se impõe. Esta voz atravessou o espaço como no telefone. São outros tantos fenômenos de telepatia, de transmissão psíquica, incontestáveis, que põem em evidência as faculdades transcendentes da alma, diferentes do que aprendemos na psicologia fisiológica clássica, vista e audição à distância, por ondas psíquicas. Não voltarei ao que já escrevi a respeito da transmissão dos pensamentos. O próprio fato da leitura do pensamento já foi muitas vezes certificado por sérias experiências. Aqui temos ainda uma dessas experiências, relatada pelo Dr. G. de Messimil, observada num indivíduo em estado de sonambulismo. A lucidez do meu sujeito estendia-se até à própria leitura do pensamento dos assistentes. Pedindo a 12 pessoas da sociedade para se colocarem diante dele, aconselhamos a cada uma delas que pensasse numa flor escolhida livremente, sem comunicar o nome a quem quer que fosse. Voltando-me então para o sujeito, ordenei-lhe que nomeasse, em alta voz, a flor em que pensara cada pessoa, e ele nomeou-as todas, sem hesitação nem erro, lendo como num livro o pensamento humano. Trata-se de uma experiência entre sem do mesmo gênero. A transmissão do pensamento é tão certa como a transmissão do calor, da luz, da eletricidade, do magnetismo solar. A visão telepática produz-se sem o auxílio dos olhos. À distância, os obstáculos materiais não a prejudicam. O tempo é muitas vezes para ela tão indiferente como o espaço. Vê-se um acontecimento presente, passado ou futuro.
Este fato psicológico põe em jogo uma faculdade do espírito independente do nosso organismo. Se a dedução aqui afirmada de que esses pressentimentos, essas sensações telepáticas comprovam a existência da alma independente do corpo, se objetasse a hipótese de que essas faculdades normais podem pertencer ao cérebro e não a um princípio mental, e não provam melhor a individualidade da alma que o faro de um cão ou o instinto do pombo-correio, responderíamos que uma análise cuidadosa dos fatos conduz todo o espírito livre a uma dedução contrária. Porque se trata, neste caso, de exercícios do pensamento e não do organismo físico. Estou aqui inteiramente no mundo invisível de ordem psíquica. Que se atribuam essas percepções ao inconsciente, ao subconsciente, ao subliminal, o nome pouco importa, o que sentimos aqui é uma entidade espiritual em ação, é a alma. Não é nem a retina, nem o nervo óptico, nem seu confinante no cérebro que estão em jogo. Todas as funções imagináveis de uma substância cerebral qualquer não podem ler no espírito, perceber um fato que se dá nos antípodas, ou uma cena que ainda não ocorreu. Essas transmissões realizam-se pelo éter. Se assemelham à luz como fenômenos de ordem vibratória, diferem dela entretanto no que a luz diminui em razão do quadrado da distância, ao passo que o pensamento parece transmitir-se integralmente, com a mesma intensidade. Um meio apropriado favorece a transmissão. A teoria moderna das ondas etéreas está provada, mas estará anulada realmente a antiga teoria newtoniana sobre as emissões. Não se manifestam certas emissões. A ação repulsiva do Sol sobre as caudas dos cometas não deporá em seu favor. As auroras boreais não têm por origem uma emissão solar. Os íons, os elétrons, não atravessam o espaço. Examinaremos, no capítulo seguinte, observações irrecusáveis da vista sem os olhos, pelo espírito, fora das transmissões telepáticas, mas é assaz difícil decidir, em muitos casos, se a telepatia correspondência do pensamento é inteiramente estranha à vista à distância. Eis, entre sem também, uma vista de falecimento a qual o morto parece alheio, mas estamos próximos da fronteira entre os dois domínios. O autor da carta abaixo reproduzida relata-nos como ouviu, em sonho, a morte de seu pai, Les Montiers, outubro de 1911. Faz já 2 anos que tenho a intenção de lhe comunicar o fato seguinte, semelhante em muitos pontos aos que o senhor relata nas suas obras. Peço-lhe a fineza de não revelar o meu nome. Em janeiro de 1909, era tabelião em Saint-Martin-des-Noyers, Vendée, e acabava de adquirir o notariado de Moutiers-les-Malfaites, onde moravam meus parentes e do qual me tornei, mais tarde, proprietário. Em 9 de janeiro de 1909 fui a Moutiers passar algumas horas com minha família, deixando-a de boa saúde. Dias depois minha mãe mandou-me notícias suas e de meu pai. Passavam bem. Na noite de 30 para 31 de janeiro sonhei que chegava à casa familiar. Na sala de visitas noto muitas pessoas debruçadas no leito improvisado. Afasto-as para abrir passagem e vejo meu pai morto, deitado num colchão colocado sobre 2 cavaletes. Soluço, o que desperta minha mulher, deitada a meu lado. Ela acorda-me, perguntando-me o que tinha. Respondi-lhe, não é nada, acabo de ter um sonho insensato, sonhei que meu pai morreu. Adormecemos novamente sem inquietações, depois de eu verificar que eram 5h30 da manhã. No dia seguinte soube que meu pai, que se encontrara um pouco indisposto pelas 11 horas da noite anterior, falecera às 5h30, justamente no momento em que tive o sinistro pesadelo. Haviam-no deitado no leito igual ao que eu tinha visto em sonho, e na sala, como mo havia mostrado a aparição. Qual foi o papel da telepatia nesta vista à distância? A nossa documentação é demasiadamente rica. A árvore da nossa ciência possui tal quantidade de ramos que cada um reclama estudo especial. Aqui temos um caso de vista à distância, de notável precisão, por uma criança de 7 anos, comunicada ao professor Richet pelo Dr. Jean, médico ajudante durante a última guerra. Vai para 10 anos, tratava eu, na minha aldeia, em Cogolis, Var, um doente, rapaz de cerca de 7 anos de idade. Fui chamado com urgência certa manhã para perto do pequeno enfermo. A mãe, assustada, contou-me que a criança tivera de repente um acesso de delírio.
deitara como de costume, tudo parecia ir bem, quando pelas 10 horas se levantou da cama, apavorado por uma alucinação. Via água por toda parte e começou a pedir socorro, dizendo que seu pai se afogava. O pai estava ausente, tinha ido a Nice, onde vivia seu irmão, e devia demorar-se aí alguns dias. Quando cheguei, o pequeno estava tranquilo, mas persistia em dizer que tinha visto seu pai afogar-se. Um telegrama do irmão, em breve, chamava com urgência a viúva, pois era com efeito, Alice, e nesta cidade soube ela que seu marido se afogara de manhã, pelas 10 horas, procurando salvar seu irmão que, tomado de cãibras, corria risco de perecer no mar, e as suas últimas palavras haviam sido: meus pobres filhos. Outro fato ainda, um mestre-escola do departamento do VAR, que me pede para não publicar o seu nome, escrevia-me, carta 2217, de manhã, ao despertar, um homem das minhas relações disse à mulher, deitada a seu lado, é preciso que me levante já, acabo de ver que ladrões entraram em nossa casa de campo. Eles comem e bebem, vou lá. Sua mulher exclamou, mas estás doido? Como podes ver isso daqui? Torna a deitar-te, vamos, não, eu vi. Persiste na sua afirmativa, veste-se, pega numa espingarda, corre à sua casa de campo e traz presos 2 vagabundos que lhe haviam arrombado a vivenda e os entrega à autoridade. F.A.S. VAR, 23 de janeiro de 1912. Qual é aqui a parte das transmissões de pensamentos? Sem dúvida, os ladrões deveriam ter receio do dono e pensar em não serem presos. Talvez se trate, também, de uma vista à distância, sem ação telepática, e poderíamos inscrevê-la no capítulo seguinte. Tudo se prende nesta documentação. Imagina-se, geralmente, que as observações de comunicações telepáticas são modernas, é um erro. Pode-se ler, por exemplo, numa obra impressa em 1752, Dissertações, de Langlet do Fresnoy, tomo I, segunda parte, pag. 88, esta frase: nos sonhos, os objetos dirigem-se para nós, nos lugares afastados, pela afinidade do espírito com o ar exterior. Há pessoas que, a 100 léguas de distância, souberam da morte dos seus amigos, no momento em que eles morreram. Vemos por isto que os fatos consignados nos escritos de Petrarca e outros observadores já estavam generalizados por certos filósofos do século XVIII como fazemos hoje. Não admitimos as suas interpretações, as nossas, sem dúvida, valem um pouco mais, mas não nos iludamos demasiadamente com o seu valor intrínseco. Imagina-se também que essas observações são raras, raríssimas, duvidosas, incertas. É igualmente um erro. Há meio século que as minhas práticas me mostram que há, pelo menos entre cada 10 pessoas, uma que conhece, seja por si, seja por parentes, um fato de telepatia, de premonição, de aviso de morte, de vista do futuro, numa palavra, de ação psíquica, mas, em geral, e não sei por que, calam-se, escondem-nos, dissimulam-nos, velam-nos como coisa inconfessável. Consequência de uma educação falsa e de receios imaginários. A telepatia tem mais fundamento, uma base mais universal e mais segura, que qualquer religião. Os fatos sobre os quais se baseou a religião cristã nas suas diferentes seitas, catolicismo, protestantismo, ortodoxia, etc., ou os que formam a base do judaísmo, do islamismo, do budismo e das outras religiões que a humanidade professa, foram menos comprovados, observados com menos cuidado, demonstrados menos nitidamente que os atos psíquicos que estudamos nesta obra. Explica-se, pois, perfeitamente, que certas almas que desejam aproximar-se da verdade se tenham dedicado aos estudos positivos que prosseguimos neste livro, como outras pessoas, às religiões. Uma palavra mais, da mesma forma que a análise espectral da luz nos permite hoje descobrir, nas ondulações luminosas, a constituição química dos corpos situados na atmosfera, de astros distantes de nós milhares de milhões de quilômetros, não é impossível que uma análise de radiações psíquicas permita entrar-se um dia em comunicação com a vida e o pensamento dos seres que habitam essas longínquas paragens.
O fato, hoje verificado, da propagação do pensamento pela sugestão mental a grandes distâncias indica a possibilidade de uma espécie de radiação da consciência humana, de um astro para outro, por meio de ondulações de especial sutileza. Capítulo 7. A vista sem os olhos, pelo espírito, fora das transmissões telepáticas. Lucidez. Criptoscopia. Os fatos são mais úteis quando contradizem do que quando apoiam as teorias aceitas. Free Davi. Se fatos incontestáveis, que provam a ação da vontade sem o auxílio da palavra nem de qualquer sinal exterior, assim como a transmissão do pensamento à distância, mostram que há em nós um ser mental que pensa, quer e leva sua ação além da periferia dos sentidos orgânicos, as observações, não menos certas, da vista sem os olhos irão oferecer-nos o mesmo testemunho, independente dos precedentes, mas confirmando-os e completando-os. Este assunto especial é por si tão rico e documentado que, analisando, há alguns anos, fui levado a consagrar-lhe uma obra inteira, que ainda não foi publicada. Escolherei alguns documentos significativos, fora das transmissões telepáticas que acabamos de examinar e que, no entanto, podem ser-lhes às vezes associados. Há aqui uma categoria curiosa de fatos especiais a estudar. É seguramente uma das mais interessantes faculdades desconhecidas da alma, a ser examinada. Certas personalidades são dotadas delas em seu estado normal, fora dos sonhos ou do sonambulismo natural ou artificial, mas é principalmente nesses estados do sono que observamos a produção de tais fenômenos. Esta vista à distância, diretamente ou pela leitura do pensamento num cérebro, parece-me um testemunho da existência em nós de um princípio lúcido e material, bem pessoal. Pretender que a matéria cerebral segrega o pensamento é já singularmente audacioso, mas acrescentar que o cérebro expede o pensamento para ir procurar o dos outros homens, compreendê-lo e comentá-lo, ainda é mais extravagante. É confundir o efeito com a causa, pois neste ponto, ainda, o pensamento se mostra como causa e não como efeito. A sua atividade pessoal é evidente. Se há um conjunto de palavras capaz de provocar um brado de indignação no espírito do homem de ciência, é seguramente este: a vista sem os olhos, pela fronte, pelo ouvido, pelo estômago, pela ponta dos dedos, pelos pés, pelos joelhos, pela visão interior, através dos corpos opacos ou a longas distâncias quilométricas. Que afirmação insustentável e que paradoxo! A fronte, o estômago, as mãos, os pés, os joelhos não são órgãos de visão, não é por aí que ela se opera, é o espírito que vê. O biologista que conhece o maravilhoso aparelho óptico do olho, tão perfeitamente adaptado à recepção das imagens, não pode admitir que essas imagens sejam distinguidas sem esse mecanismo apropriado, obra-prima da evolução orgânica secular, desde o olho rudimentar do trilobite das idades geológicas primordiais até o homem. Pela minha parte, levei anos e anos sem querer empreender nenhum exame desta questão, apesar das afirmações dos meus amigos psicólogos e das que eu tinha encontrado nas obras dos magnetizadores. Um astrônomo é o último dos humanos disposto a acolher o estudo de um tal problema e eu não podia deixar de pensar nos sonâmbulos das feiras e nos truques dos pretensos leitores de pensamentos, cujos exercícios de salão nos divertem. Entretanto, depois do meu inquérito de 1899 sobre os fenômenos psíquicos, fui levado a publicar, no capítulo 8º de minha obra O Desconhecido 49 observações dignas de fé sobre a vista à distância, em sonho, e tomei o partido de estudar livremente, e sem nenhuma ideia preconcebida, este assunto de tamanha importância. Julguei poder afirmar nesta obra a seguinte declaração: pode-se ver sem os olhos, ouvir sem os ouvidos, não por hiperestesia do sentido da vista ou do ouvido, pois estas observações provam o contrário, mas por um sentido interior, psíquico, mental. A vista à distância e a lucidez são testemunhos irrecusáveis dessa faculdade transcendente, pertencente à alma e não ao arranjo molecular químico e mecânico do cérebro. Abrimos os dicionários e nada encontramos nas palavras vista, segunda vista, dupla vista, penetração, senão o cepticismo mais completo, na ignorância total dos fenômenos. Os fatos que vamos apreciar confirmam as premissas publicadas por mim há 20 anos.
As objeções que alegamos para fazer intervir o erro, a ilusão, o embuste, a simulação, a fraude, a empalmação e tudo quanto se possa imaginar, dissipam-se em fumo e deixam brilhar, para o futuro, a verdade com toda a sua luz. O mesmo se dá com a explicação pelo tato, que só se pode admitir em certos casos especiais. A tese que aqui sustento é capital, sob o ponto de vista filosófico, pois tem por consequência a supressão do famoso princípio de Aristóteles, de Locke, de Condillac, e da escola sensualista, Nihil est in intellectu, quim prius fuerit in sensu, tudo o que é entendimento nos chega pelos sentidos. Ora, se pode ver sem os olhos, é por um ato de faculdades psíquicas internas, por uma forma desconhecida independente do sentido da visão normal. O entendimento recebe assim conhecimentos que não vieram pelos sentidos. Verificamos que muitos casos de vista à distância, ou de coisas ocultas, não são leituras do pensamento no cérebro de outrem, entretanto, também nesses casos, ler no pensamento ainda é uma vista sem os olhos. Não gosto muito de neologismos, e parece que se criam excessivas palavras novas nas ciências psíquicas, muito rudimentares ainda, mas, já que se trata aqui da vista de coisas ocultas aos nossos olhos, a palavra criptoscopia está naturalmente indicada para definir este gênero de estudos. O primeiro fato de observação positiva que chamou minha atenção, de há muito, para este curioso assunto psicológico foi a narração circunstanciada da palavra sonambulismo, na célebre enciclopédia de Diderot e D'Alembert. Esta narração tem a garanti-la uma testemunha que encontramos neste lugar, sem surpresa, o arcebispo de Bordeaux. Eis a própria narrativa do enciclopedista. Esse prelado contou-me que, no seminário, tinha conhecido um jovem eclesiástico sonâmbulo. Desejoso de conhecer a natureza dessa doença, ia todas as noites ao seu quarto, quando sabia adormecido, e observava o que ocorria. Ora, esse eclesiástico levantava-se, tomava papel, compunha e escrevia sermões. Quando uma página estava acabada ele a lia em voz alta do princípio ao fim, se pode chamar leitura ação efetuada sem o auxílio dos olhos, se qualquer coisa lhe não agradava, suprimia e escrevia por cima as correções, com muita precisão. Vi o começo de um desses sermões, o de Natal. Pareceu-me bem composto e corretamente escrito, mas havia uma emenda curiosa. Tendo posto num período C divin infant, entendeu, na segunda leitura, que devia substituir a palavra divin por adorable. Para isso, riscou o primitivo vocábulo e colocou o segundo exatamente por cima. Verificou depois que o termo C, em perfeita concordância com divin, não concordava com adorable. Acrescentou, portanto, com muito jeito, um tacê, para que se pudesse ler, cet adorable infant. A testemunha ocular desses fatos, para certificar-se de que o sonâmbulo não se servia dos olhos, pôs um pedaço de cartão por baixo do seu queixo, a fim de esconder-lhe à vista o papel que estava sobre a mesa. O sonâmbulo continuou a escrever sem se aperceber disso. Cito esta observação, já antiga, principalmente para chamar a atenção dos meus leitores para os inúmeros fatos observados, desde essa época, sobre a vista à distância, independente do órgão visual, pelos sujeitos em estado de sonambulismo natural ou provocado. Ela data de 1778 e eu li em 1856, na própria terra de Diderot. Esses exemplos de vista na obscuridade por sonâmbulos não são de uma tal raridade que os faça completamente ignorados. Conhecem-nos muitas pessoas. Pessoalmente, tive ocasião de encontrar, em 1866, no castelo de Siefmont, Alt-Marne, uma rapariga de uns 20 anos, que, sem o saber, levantava-se muitas vezes de noite e continuava, em plenas trevas, uma obra começada durante o dia costura ou bordado. Se compararmos esta faculdade visual à dos gatos, dos morcegos, dos mochos, das corujas, neste caso não seria uma visão sem os olhos. Mas a retina desses animais é especial e alguns deles são cegos, durante o dia. Não poderemos também perguntar para o interceptor nada interceptando se tais vistas não trespassariam os corpos opacos, como o olho fotográfico para os raios, X. Isto seria já uma hipótese pouco ousada. Vamos ver que ela se não aplica às seguintes observações.
Demoremo-nos ainda um pouco no século XVIII. Realmente, a ciência é vagarosa na sua marcha. Em 1785, ao tempo de Mesmer, o Marquês de Puysegur fez curiosas e pacientes experiências sobre sonambulismo artificial produzido pelo magnetismo. Recordemos uma delas. O Marquês tinha magnetizado um rapaz de 14 anos, chamado Amé. Eis o que ele escreve a esse respeito: a pergunta que lhe fiz sobre a parte do corpo que lhe doía, respondeu-me que, havia um ano, carregando pedras sobre o estômago, se tinha molestado, e que havia 6 meses se formara nesse sítio um tumor cheio de pus, que lhe causava as dores habituais. Perguntei-lhe: esperas curar-te em breve? Sim, senhor, respondeu-me, tomando a minha mão, continuou, depois de amanhã, às 4h30 da tarde, estarei curado. Devido às suas indicações, só foi necessário magnetizá-lo 2 vezes, no dia seguinte, pelas 10h30, e ainda uma outra. Sofria de dores de cabeça. Perguntando-lhe de que derivava esse mal, respondeu: do estômago. Há uma comunicação entre o estômago e o cérebro. Sim, como é ela? É um canal. Qual é o seu caminho? Como resposta, indicou o traçado do grande simpático esquerdo. Interrogado acerca da forma como via o seu mal, exclamou: pela ponta dos dedos. É necessário, pois, tateares-te para conheceres a tua doença. Sim. O rapaz deu no dia seguinte certas informações sobre as propriedades magnéticas distintas dos diversos dedos da mão. Não temos de examinar aqui esta questão, mas escutemos Puysegur. Surpreendeu-me singularmente o que me disse esse moço sobre as diferentes propriedades que a mão possui para fazer sentir a um doente uma impressão maior ou menor. Mesmer afirmara a mesma coisa e certamente que esse jovem nada sabia a tal respeito. Se este fenômeno se dá realmente, será pela conformidade dos relatórios dos sonâmbulos que poderemos adquirir uma certeza completa. Quanto à visão dos sonâmbulos, é muito variável. Por exemplo, o pequeno Amé dizia que precisava de seus dedos para ver, ou antes para sentir onde estava o seu mal. É o único que ofereceu esta particularidade. Todos os outros, sem este recurso, conhecem-se bem e usam da palavra ver, em vez de saber ou sentir tal e tal coisa. É preciso não esquecer que nesta casa são campônios que falam. Quando tive ocasião de pôr em estado de sonambulismo magnético pessoas instruídas ou de certa educação, ouvia sempre queixarem-se da pobreza da linguagem para exprimir as suas sensações e servirem-se da expressão saber, estarem bem certas do que me diziam, sem encontrarem palavras bastante significativas para exteriorizarem as suas ideias. Seja qual for a espécie de sensação que a classe mais simples dos homens designa pela palavra ver, em estado de sonambulismo, creio que os fenômenos da nossa visão, no estado natural, podem dar-nos ligeira apreciação dela. A nossa visão não passa de sensação proveniente dos objetos exteriores, é pelo canal dos nervos que recebemos todas as sensações, e, de todos os nossos nervos, é somente o que se chama óptico que, pela sua organização, nos pode causar a sensação da visão. Todos os objetos exteriores se apresentam também aos outros nervos, mas, salvo no fato imediato, não produzem neles o menor efeito. Se, pois, em estado de sonambulismo, acontece o contrário, se o sonâmbulo, apesar dos olhos hermeticamente fechados, caminha, lê, escreve, evita os obstáculos que encontra e faz enfim tantas ou mais coisas do que poderia fazer em estado natural, é preciso certamente que ele veja, não pelo nervo óptico, pois que ele está fechado à vista, mas por outros nervos tornados tão suscetíveis, que lhe transmitam à alma uma sensação absolutamente análoga à da visão. Como se opera esta visão? Quais são os nervos que a produzem neste estado singular? É o que não posso aventurar-me a determinar, mas incontestavelmente existe este fenômeno, pois sem ele os sonâmbulos não poderiam ver. Ora, creio que ninguém pode negar-lhes esta propriedade. Assim fala o Marquês de Puysegur, amigo de Mesmer. Veremos mais longe que essa assimilação de vista com o tato será ensaiada por outros experimentadores, sem que, ao que parece, duvidem das precedentes considerações. Pela minha parte, não discutirei neste momento hipóteses explicativas, contentar-me-ei em dizer, como Newton, hipóteses non fingo.
Examinemos primeiro os fatos, ainda hoje tão discutidos. Estas observações continuaram durante os 134 anos que nos separam da época precedente. Muitas delas são mal verificadas, não têm interesse, estão cheias de erros, mas outras possuem um valor irrecusável. Elas provam que existem processos de informação diferentes dos normais. Os meus leitores já conhecem os exemplos desse gênero, publicados na minha obra O Desconhecido. Alguns são tão característicos que não posso deixar de resumi-los aqui. Pode-se ler, pague 496, SLI, a observação anatômica incontestável da ablação do seio, operada pelo Dr. Cloquet na senhora Plantin, a qual, magnetizada, nenhuma dor sentiu e conversou tranquilamente com o operador, enquanto sua filha, a senhora Lagandé, também magnetizada, via o interior do corpo de sua mãe falecida no dia seguinte, cuja autópsia provou até as minúcias a exatidão da vista sem os olhos. Acredita, perguntou o doutor, que possamos manter por muito tempo a vida de sua mãe? Não, extinguir-se-á amanhã muito cedo, sem agonia, sem sofrimento. Quais são, pois, as regiões afetadas? O pulmão direito está contraído, desviado sobre si mesmo e rodeado de uma membrana parecida com grude, flutua no meio de muita água. Mas é principalmente neste sítio, disse a sonâmbula, indicando o ângulo inferior da omoplata, que minha mãe sofre. O pulmão direito já não respira, morreu, o pulmão esquerdo está ação, é por ele que minha mãe ainda vive. Há um pouco de água no envoltório do coração, o pericárdio, como estão os órgãos do ventre, o estômago e os intestinos estão sãos, o fígado é branco e descorado no exterior. No dia seguinte, efetivamente, a doente faleceu e fez-se a autópsia. A senhora Lagandé, adormecida, repetiu, com voz firme e sem hesitação, o que já havia declarado aos senhores Cloquet e Chapelain. Este último levou-a então à sala contígua ao quarto onde ia proceder a autópsia, e cuja porta foi fechada, e dali ela seguia os movimentos do bisturi na mão do operador e dizia às pessoas presentes: por que se faz a incisão no meio do peito, desde que o derramamento é à direita? Verificou-se que as indicações da sonâmbula eram exatas e o auto da autópsia foi escrito pelo Dr. Dronsart. As testemunhas desse fato, acrescentava o narrador Briere de Boismont, estão todas vivas, elas ocupam, no mundo médico, situação honrosa. As suas comunicações foram interpretadas de diversos modos, mas nunca se duvidou de sua veracidade. Entretanto, vi sábios graves rirem alto, quando ouviam essas futilidades. Temos, pois, aqui uma observação incontestável de vista sem os olhos. Poderíamos associá-la à história de uma camareira, posta em estado magnético, que, enquanto seu patrão descia a adega a procurar uma garrafa de vinho, gritou que ele havia escorregado e caído na escada. Quando tornou a subir, já a esposa conhecia todos os pormenores de sua viagem subterrânea e da sua queda, contados pela sonâmbula à medida que ocorriam. O Desconhecido, capítulo 8, caso X.L.V. A mulher de um coronel de cavalaria, magnetizada por seu marido, ficou sonâmbula. Durante o tratamento, uma indisposição obrigou-a a pedir o auxílio de um oficial de seu regimento, por espaço de uns 8 ou 10 dias. Pouco tempo depois, durante uma sessão de magnetismo, estando a dama em estado de sonambulismo, o marido convidou-a a ocupar-se desse oficial, do qual não tinha notícias. Ah, o infeliz, exclamou ela. Vejo, está em X, quer suicidar-se, pega uma pistola. Corre depressa. O coronel montou a cavalo e partiu, mas quando chegou o suicídio estava consumado, idem, caso Sulvi. Conhece-se também a história de uma rapariga operada em 1868, em Estrasburgo, pelo Dr. Coibelet, que havia descrito a este cirurgião, muito incrédulo, com minúcias, um quisto que tinha no ovário, e que foi encontrado pelo operador exatamente no sítio indicado por ela. As experiências muito diversas, numerosas, múltiplas, desde a época de Mesmer até nossos dias, constituem verdadeira biblioteca, sobre a qual não quero insistir. Mas, apesar de todas as reservas, discussões, negações e pugnas entre as academias de medicina de todos os países, estas experiências são instrutivas. Tenho-as acompanhado, há mais de meio século, em diversas circunstâncias.
Continuo, nesta exposição, a ordem cronológica. Quando eu tinha cerca de 20 anos, idade em que se imagina que se vai conquistar o mundo, e em que se tem uma sede insaciável de tudo saber e aprofundar, gostava muito de conversas com um homem bastante esquisito, o escritor Henri Delage, sonhador místico, ocultista iniciado da seita de S. Martinho, o filósofo desconhecido, neto do ministro de Napoleão, Chaptal. A sua conversação era sempre agradável e muitas vezes instrutiva. Ele via muito, e com grande atenção, os fenômenos do magnetismo. Eis alguns fatos que conhecia em primeira mão, e que ele mesmo consignou nas suas obras. Alphonse Esquiros menciona ele, entre outros, divertindo-se um dia a magnetizar sua própria mãe. Perguntou-lhe: existe o azar? Ser-vos-ia possível, por exemplo, indicar o número que sairá premiado numa loteria? Não creio, seria muito difícil, respondeu ela. Experimenta. Aqui a magnetizada pareceu violentar-se e com muitos esforços deu uma resposta tardia e trabalhosa. Veja um número, disse, afinal, qual? O 89, é bom, vai ter prêmio. Não vê outros? Não, porque Deus não quer. Com efeito, o número 89 saiu premiado na extração seguinte. As fórmulas variam. Isto ocorria em 1848. Hoje não se diria Deus não quer, mas simplesmente, nada mais vejo. Talvez que o azar fosse o único fator em jogo neste caso, mas veremos adiante, no capítulo sobre conhecimento do futuro, uma leitura premonitória de 4 números, pelo Barão Larrey. Existe aqui uma probabilidade contra 2.555.189. Delage também relata a seguinte história que se deu em casa da Viscondessa de Semars, com o afamado Alexis, sujeito perspicaz, então muito célebre, magnetizado por Marsillet. Victor Hugo assistia à sessão e, com a sua natural curiosidade, havia preparado em casa um pacote selado no meio do qual se achava uma única palavra impressa em caracteres graúdos. O embrulho foi primeiro virado e revirado em todos os sentidos pela sonâmbula, que um instante depois soletrou P-O-L-I. Não vejo a letra seguinte, acrescentou ela, mas vejo as que seguem, I-Q-U-E, 8 letras, não 9, T. Politique, é isto mesmo, a palavra é impressa em papel verde claro. O senhor Hugo cortou-a numa brochura que vejo em sua casa. Marsillet perguntou a Victor Hugo se isto era verdade e o poeta apressou-se a reconhecer a lucidez do sujeito. A partir dessa época, à segunda vista tem em Victor Hugo um dos seus mais ilustres defensores. Presentemente, chamamos a este exercício leitura de pensamento, e pensamos ter encontrado com isto uma explicação. Admitimos, se assim quisermos, que seja uma transmissão de ondas cerebrais, mas não é uma vista sem olhos. Delage, que relatou essa história no livro já citado, continua com a seguinte, que também põe em cena um dos nossos contemporâneos do século passado, que eu igualmente conheci, Alphonse Carr, um dos homens cuja mistificação parece absolutamente impossível, pois é proverbial na Europa a agudeza do seu espírito. Contou o que lhe aconteceu com o sonâmbulo Alexis. Tinha ido com alguns amigos jantar em casa de um deles. Ao deixar essa casa, cortei um ramo de azaleias brancas que coloquei numa garrafa de champanhe vazia. O amigo com que tínhamos jantado disse ao sonâmbulo: quer ir à minha casa? Sim. Que observa o senhor na minha sala de jantar, uma mesa cheia de papéis, pratos e copos. Há também nela alguma coisa que lá deixei por sua causa. Procure vê-la. Vejo uma garrafa, disse Alexis, e nela há lume. Não, não é lume, mas parece. A garrafa está vazia, mas há nela qualquer coisa brilhante. Ah, é uma garrafa de champanhe. Tem em cima alguma coisa, que não é a sua rolha. É mais delgada pela ponta que está dentro da garrafa do que por fora. É branca, é como papel. Assim, desenhou uma garrafa com o ramo de azaleia e exclamou: ah, é uma flor, um ramo de flores, lindos ramos. É difícil não aceitar que nestas duas experiências o sonâmbulo tenha visto à distância sem os seus olhos, seja no cérebro de Victor Hugo ou de Alphonse Carr, seja de outra maneira. Continuemos um instante a leitura do pequeno livro de Delage, que é quase um auto daquela época interessante.
Registremos os fatos de observação, sem nos preocuparmos com as teorias. A precede 17 de outubro de 1847 escreve ele publicou longo artigo sobre uma sessão de magnetismo na qual o sonâmbulo Alexis tinha lido, não somente livros fechados, através de muitas páginas, mas ainda cartas fechadas, demonstrando que o fluido magnético, iluminando de uma claridade sobrenatural o magnetizado, permitia à sua alma penetrar os corpos mais opacos com uma facilidade que deixava perder de vista tudo quanto a imaginação atribuía à magia. Esta sessão, firmada com o nome de Alexandre Dumas, realizou-se na sua casa de campo em presença de homens honrados que atestavam com a sua assinatura a verdade dos fatos relatados no auto. O espanto foi geral. Dumas queria provocar por si próprio os fenômenos que acabava de testemunhar. Convencemo-lo a magnetizar, ele mesmo, Alexis. O espírito do sonâmbulo contou a história de um anel que lhe tinham apresentado, disse o dia e hora em que o seu possuidor o havia adquirido. Em seguida,